quinta-feira da 22ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes." Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens." Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a perícope de hoje, Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, nos relata o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Em Lucas, este chamado vem depois de sua apresentação na sinagoga de Nazaré e de seus primeiros sinais. Então vemos que já se tinha um conhecimento prévio de quem é Jesus. No relato que ouvimos ontem, Lucas capítulo 4, versículo 38 a 44, Jesus já tinha ido à casa de Simão e lá tinha curado sua sogra. E Pedro já havia sido testemunha do seu poder sobre o mal, por meio das curas. É deste modo que se explica melhor a rápida resposta de seus discípulos em segui-lo. Não se pode seguir a quem não se conhece. Pedro já conhecia previamente Jesus. Então diz a palavra: Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Vemos aqui que sua palavra e sua ação arrasta multidões. Em meio à multidão que o comprimia, Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Para que o anúncio da palavra de Deus alcance sua eficácia, é preciso que afastemos de nossa vida muitas realidades que nos deixam com o coração apertado, preocupações que nos tiram o sono, que nos sufocam. É preciso respirar, é preciso ter esperança, é preciso abrir espaço em nossos corações. Então, subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca
ensinava as multidões. A barca de Pedro é a igreja, e nesta barca está Jesus com sua palavra e o seu poder. Concluindo o seu ensinamento, Jesus disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão então respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Observem, Pedro e seus amigos pescadores já tinham lavado as redes. São profissionais da pesca. O mar não está para peixe. Passaram a noite inteira pescando e nada. Na sua experiência de pescador profissional, diz consigo mesmo: não vai dar em nada. Eu estou cansado. Eu já lavei as redes. Quando nós queremos agir tão somente com as próprias forças, muitas vezes ficamos cansados, exaustos e entregamos os pontos, ou seja, lavamos as redes. Agora, quando nós buscamos o auxílio divino, mesmo cansados, preferimos confiar em Deus e não em nós mesmos, aí sim o milagre acontece. Jesus não é pescador, Jesus é carpinteiro. Mas Pedro já ouviu a força da sua palavra e já viu a manifestação do seu poder. Pela primeira vez o chama de mestre. Em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Vimos aqui o quão importante é dar atenção à palavra de Deus. Em atenção à sua palavra. Deixe as margens de sua vida. Tenha coragem de avançar para as águas mais profundas. Confie em Deus e lance as redes, e verás romper graças e bênçãos na tua vida. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Se deres atenção à palavra de Deus e confiares, verás um milagre em tua vida. Diante de tal prodígio, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E Jesus respondeu: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Frente à grandeza de Jesus, o discípulo reconhece a sua fraqueza. É reconhecer o seu pecado. Porém, o não tenhas medo que Jesus pronuncia equivale a uma declaração de perdão. Todos ficaram espantados, tamanho prodígio. E Pedro, que antes chamara Jesus de mestre, agora o chama de Senhor. E no versículo 11 diz: então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meu irmão e minha irmã, deixemos os medos, deixemos as angústias, sigamos a palavra de Deus, assim estaremos seguindo a Jesus. Deus tem um plano para cada um de nós e é muito melhor do que pensamos. Diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.